Olá, gente, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro e nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade, ao nosso curso sobre o brincar e a ludicidade. Estou falando aqui do lago na beira, do Lago Sobradinho, portanto águas do Rio São Francisco, do Velho Chico, com a nossa proposta de fazer desse espaço, essa experiência, essa vivência, em contato aí diretamente, de uma forma mais intensa com a natureza, a nossa sala de aula, fazer disso aqui a nossa sala de aula, tá? E hoje nós vamos falar sobre as contribuições do Froebel, tá? Considerado aí talvez um dos principais filósofos que tomam a infância como grande inspiração. Então o universo da criança, o universo infantil como uma inspiração. E o Froebel também pode ser considerado, e é realmente um pedagogo. A gente poderia também dizer que o Froebel de alguma forma é também um psicólogo da infância. Então um pouquinho aí do Froebel. E como também a gente falou no vídeo anterior, onde a gente trouxe aí a ideia de cultura lúdica, a partir das contribuições do Bruguère, a gente está trazendo um pouquinho do universo de Manuel de Barros, que é um maravilhoso, um dos grandes poetas brasileiros, que também assume a infância, o universo da brincadeira, da infância, como também fonte de inspiração. Choveu de noite até encostar em mim. O rio deve estar mais gordo. Escutei um perfume de sol nas águas. Uma violeta me pensou. Me encostei no azul de sua tarde. Os patos prolongam meu olhar. Quando passam, levando a tarde para longe, eu o acompanho. O Froebel, ele ficou muito conhecido, pela sua chamada Kindergarten, ou seja, os seus jardins de infância, a sua proposta de educação na Alemanha, Então o Froebel foi um sujeito muito observador do universo infantil, não só de uma observação externa, mas uma observação implicada, Então que entrava no universo infantil. Então o Froebel ele desenvolveu toda uma série de pensamentos e de uma certa filosofia sobre o universo da criança, da infância, mas ao mesmo tempo estava pensando nesse desenvolvimento e tinha um engajamento muito grande com uma ideia ainda presente, sobretudo na Alemanha, na cultura alemã, a ideia do Bildung, da ideia da formação, da formação de uma cultura. Então como poderia ser feito isso, essa educação, principalmente das crianças, e desenvolveu uma série de instrumentos, de ferramentas, para a educação das crianças, mas de uma forma muito harmônica, E o Froebel, ele trazia uma visão bastante integradora desse desenvolvimento humano. Então algumas dessas coisas aí nós vamos ver nessa aula de hoje. Então o Froebel, ele acreditou na criança, enalteceu sua perfeição, valorizou sua liberdade e desejou a expressão da natureza infantil por meio de brincadeiras livres e espontâneas, Então ele foi um grande defensor disso, mas ao mesmo tempo não desprezou as atividades dirigidas. Inclusive ele traz essa concepção da brincadeira, dos jogos, como atividade em si e um meio também, Então o Froebel, a gente poderia dizer assim, é um dos primeiros pedagogos, também por ter trazido
ele vislumbra, né, a importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança e coloca isso em um contexto escolar, né? Então há também uma direcionalidade das brincadeiras e dos jogos, uma intencionalidade educativa, pedagógica, mas o Froebel nunca abriu mão, né, do entendimento da importância da brincadeira como um fim em si mesmo. Uma das características talvez mais importantes, né, do pensamento do Froebel é uma visão integradora, né, inclusive do desenvolvimento, né, onde os estágios do desenvolvimento da infância, da juventude e da maturidade, embora distintos, mas há uma integração. Então o Froebel ele traz três concepções, né, que vinculam aí a ideia, né, de desenvolvimento infantil à educação, que seria, primeiro, a recreação, o prazer, a brincadeira, a livre expressão, né? 2, o uso do jogo para favorecer o ensino de conteúdos escolares, né? E 3, o diagnóstico da personalidade infantil e recurso para ajustar o ensino às necessidades infantis, quer dizer, conhecer também as particularidades de cada criança, de como, qual a melhor forma, né, dessa criança, né, ser inserida, né, numa determinada atividade, respeitando, né, suas necessidades, etc. E aí também um outro aspecto assim, muito importante, né, que o Froebel vai trazer é o reconhecimento da espontaneidade da criança e a necessidade da criança também ela se desenvolver, né, onde ela possa se desenvolver vivendo a sua liberdade e a sua capacidade, né, de se expressar espontaneamente. Claro, não abrindo mão também de atividades dirigidas, né, de estabelecimento de certos limites, mas ao mesmo tempo reconhecendo isso. E isso também marca uma visão integradora do Froebel, né? Então é colocado aqui pela própria Kishimoto, né? Que nesse capítulo é ela que traz as contribuições do Froebel. Vai dizer assim: mais que um ser em desenvolvimento com características próprias, embora transitórias, a criança é vista como um ser que imita e brinca, dotada de espontaneidade e liberdade. Então essa visão assim é muito importante. É claro que, e aí tem um lance curioso, é que embora o Froebel defendesse essa visão, parece que a sua proposta na prática foi meio que criticada, né? Claro, posteriormente, né? Então parece que esse reconhecimento da liberdade, da espontaneidade, parece que faltou isso nos jardins de infância, né? Proposto pelo Froebel. Mas isso talvez muito em função de uma formação deficitária das chamadas jardineiras, né, que terminava estabelecendo uma relação muito autoritária, muito limitante nesses jardins de infância. Então, aquilo que o Froebel pensava, né, valorizava também dessa espontaneidade e liberdade da criança, nesses jardins de infância havia muito mais uma relação autoritária, né, coercitiva, né? Então o Froebel ele defendia esse equilíbrio, né? Ou seja, de atividades dirigidas, com determinadas limitações, mas ao mesmo tempo o respeito pela liberdade, pela espontaneidade e pela capacidade criativa das crianças. E aí também o Froebel ele vai valorizar muito essa relação entre escola e família, né? Ele vai dizer, olha, esse desenvolvimento integral, né? Essa educação integral, que a gente pode chamar assim mais contemporaneamente, né? Ela se dá nessa mediação dos processos escolares, né? E mais também o auxílio da família. Então esse reconhecimento dessa relação entre escola e família. E, claro, o reconhecimento, e é isso, por isso a importância do Froebel nesse curso, né? Da brincadeira como uma fase mais importante da infância, né? Do desenvolvimento humano neste período, né? Então a brincadeira como algo fundamental, né? Então o Froebel ele é um dos primeiros, né? Claro, não só ele, mas é um dos primeiros, né? A reconhecer, por exemplo,
na brincadeira, a atividade representativa, a autodeterminação, a valorização do processo de brincar, a seriedade do brincar, a expressão de necessidades e tendências no ato de brincar, né? E aí o Froebel é base de inspiração para muitos outros que vão vir depois, como o Piaget, o Vygotsky, que também vão trabalhar, o próprio Bourdieu, que vão trabalhar essa questão da brincadeira, né? E como eu já tinha falado, né, o reconhecimento da importância da brincadeira como um fim em si mesmo, mas também como um meio. E aí a gente pode falar de uma espécie de uma ecologia do brincar, né, que é algo que eu tenho defendido, né? Uma ludoecologia, uma ecologia do brincar, quer dizer, de garantir, né, a expressão e a vivência da brincadeira nas suas várias, né, nos seus vários desdobramentos e possibilidades. Então a brincadeira, né, ao ar livre, por exemplo, né, mas a brincadeira também dirigida, a brincadeira autodirigida, né, a brincadeira sob um certo olhar, sob um certo controle, né, mas espaços onde as crianças elas possam brincar livremente, que as crianças tenham oportunidade sim de brincar com os jogos eletrônicos, mas que elas tenham também, sejam oportunizadas a elas outras possibilidades de brincadeiras. Então esse equilíbrio, né, de acesso às várias possibilidades de brincar é o que a gente tem chamado de ecologia do brincar. Claro que não é só isso, mas isso é uma das características, e me parece que o Froebel ele já estava muito preocupado, né, com isso aí. Claro que tem muito mais coisas, a contribuição do Froebel é fabulosa, inclusive ele traz também uma visão de uma educação voltada também para a transcendência, para a espiritualidade, essa ideia que ele traz, né, desse desenvolvimento integral do ser humano, tem uma articulação com o divino, tem uma articulação aí com o sagrado, onde ele vê que as coisas estão, ele reconhece, né, a importância das especificidades, mas ele vê uma articulação dessas unidades, né, vamos dizer assim, dos tipos de brincadeira, dos tipos de jogos, de aprendizagens, do reconhecimento de necessidades diferentes em cada fase, mas essas vivências todas elas estariam articuladas, né, com uma integração aí que isso tem a ver com esse pensamento integrador dele e que traz essa relação aí com o sagrado. E tantas outras contribuições, né, que vale a pena a gente dar uma checada aqui ao menos, né, no capítulo aqui da Kishimoto, nesse livro que a gente está adotando nesse curso, e a gente prolongar essa discussão aí nos comentários, né, de vocês trazerem as observações e a gente poder interagir aqui também, tá ok? Até o próximo vídeo, né, onde nós vamos estar abordando aí as contribuições de John Dewey, né, que é considerado um dos principais pensadores dos Estados Unidos, né, que teve uma influência muito grande, né, na educação brasileira, via Anísio Teixeira, etc, etc, mas no próximo curso a gente vai ver algo específico do Dewey acerca do jogo e da brincadeira. Até lá!